Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos conectando. O pessoal vai entrando aí de novo. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Nossa primeira live, né, aí na nossa conta, né, Vem Ser Rico. Esperar o pessoal conectar. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá dando certinho? Ok? Tá saindo o áudio aí, beleza? Bom, então... Bom, desde já, né, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo aí que está participando com a gente, que separou um tempo também, né, para poder aprender um pouco mais, conhecer aí o Renato, conhecer o Bernardo, tá bom? Então, nossa gratidão aí. Bom, esperar aqui o Renato conectar, não conectou ainda. Bom, enquanto isso, galera, quero falar para vocês o seguinte, a gente tem, né, o canal no YouTube, acredito que vocês já também devem conhecer, que é o Vem Ser Rico. A gente começou aí há pouco tempo, deve ter mais ou menos um mês para 2, que a gente está com o nosso canal aí no YouTube. Tem muito vídeo lá bacana, a gente vai fazendo alguns outros mais. Né? Se você, assim que terminar aqui a live, né, você vai lá no nosso canal, Vem Ser Rico, né, e assiste o nosso conteúdo lá. Se puder, você também já se inscreva no canal, compartilha, se puder também, claro, né? Se você achar que for relevante, se você gostar, você deixa lá o like. Se não gostar, não tem problema, pode deixar o dislike lá também, pode botar o joinha para baixo. Não tem problema, mas assim, aí você dá o dislike, mas fala aquilo que você não gostou. Né? A gente aceita e é muito importante, nós temos o seu feedback, para quê? Para a gente saber o que a gente tem que melhorar, o que é interessante, o que você quer aprender, o que é interessante para você, tá ok? Bom, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Renato, chamar o Renato. Leitinho perguntou quanto é necessário de entrada. Eu não entendi a sua pergunta. Necessário de entrada, você fala quanto que é necessário para poder investir? Manda aqui de novo aqui a pergunta que eu vou... que não ficou muito claro para mim, não. Renato, você me ouve? Opa, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo aí? Glória a Deus! Show de Aleluia! bola. E aí, como é que estão as coisas? Tava assistindo aqui, você com o Bernardo, show de bola Você aí, né? vê? Bernardo fala tudo, né? Ele é fera, conhece demais. Eu fico lá vendo lá, pede o plano na área. O Bernardo ele é a cara da Preciso, né? O Bernardo é o cara que aparece, é o cara que conversa com todo mundo. Eu fico mais aqui no background aí, só resolvendo os pepinos, criando algumas coisas. Na animação dele contagia. A animação dele contagia, mas você também é o cara, assim, não, eu posso dizer, é duelo de titãs, né? Digamos isso, que um se complementa. Os dois se complementam. Aqui. Eu tô impressionado com esse cenário aí, que loucura é essa aí? Você viu? Coisa de Vem Ser Rico mesmo, hein? Né? Sala de casa. Show. Capofo aqui, graças a Deus. Aí montamos com uma coisinha mais básica. Ficou muito legal, meus parabéns. Deixa eu só abrir a live aqui no computador para eu ficar vendo os comentários da galera aí. Deve ter algumas pessoas que tá vindo do meu Instagram e algumas... Isso. Legal. Sejam bem-vindos, pessoal. Tava assistindo a live com vocês aqui mais cedo. E bora lá, né, Cristiano? Falar de investimento, fazer esse povo... Vamos lá. Né, compreender um pouquinho mais aí e entrar com segurança para esse mundo, né? Tirar um pouquinho das dúvidas aí, tá? Se vocês quiserem, né, pessoal, podem usar o card aí de pergunta e resposta, né, Cristiano? Isso, exato. Olha, inclusive, igual eu já falei, assim... Se me perguntar de moto, consórcio e também agora investimentos, eu vou ter propriedade para falar, né? Tenho um conhecimento. Mas rede social, meu amigo, eu tenho que fazer muita aula, tenho que fazer uma faculdade, Instagram, YouTube, Facebook, eu tô bem cru. Então, pessoal, eu sou assim, né, tem um pouquinho de paciência que a gente vai aprendendo e vai dando certo, tá bom? Mas... Show de bola. Ô, Renato, fala pra gente aí, assim como o Renato, o Bernardo, né, se apresentou, fala um pouco da sua vida, da sua experiência no mercado, quem é você. Então, Cristiano, eu sou meio que, a minha história assim, do mercado é um Ctrl-C, Ctrl-V do Bernardo, né? A gente começou tudo junto, então a mesma pessoa que apresentou para o Bernardo lá atrás, né, a Bolsa de Valores, foi que apresentou para mim também, coincidiu que eu tinha, né, acabado de me mudar de empresa, né, de unidade na empresa, então tinha que trabalhar com o maluco do Bernardo, cheguei lá, vi esses caras lá, mexendo lá com o home broker, a telinha verdinha do home broker lá, sem gráfico, sem nada, na época
da Isinvest. Ah, sim. Isinvest, não, desculpa, da MyCap, né? Que era mais simples ainda. Então, foi aí Aham. que a gente começou tudo, né? Então, nessa época começamos a estudar, né? Vimos que realmente para operar com o mercado de ações a gente precisaria de um capital muito elevado, né? Para realmente fazer disso uma profissão. Então, onde a gente conheceu o mercado de futuros, né? Então a gente foi estudar, descobrimos o índice, perdemos muito dinheiro nesse tal de índice, depois descobrimos o dólar, perdemos muito dinheiro no dólar, até que a gente foi se ajustando, né? E encontrando um modelo operacional, e acredito que foi o tempo correto de maturação que a gente precisava, né? Uhum, certo. Então, esse tempo de maturação que a gente levou aí até conseguir chegar na palavrinha que o pessoal gosta de usar aí, que é moda no mercado financeiro, a consistência, né? Esse Uhum, tempo aí foi muito duro para nós, né? E hoje, um dos propósitos que a gente tem, né, desde quando a gente fundou a Preciso Investimentos, é realmente, assim, encurtar esse caminho, né, para as pessoas que estão começando, mas de uma maneira muito séria, de uma maneira correta e honesta, né? Para que as pessoas consigam realmente compreender mais sobre o mercado e até evoluir aí desde uma mudança de carreira ou até para quem quer simplesmente só entrar no mercado ali para ter uma segunda fonte de renda, investir melhor o seu dinheiro, né? Então, uhum. esse é o nosso objetivo e é onde a gente pega muito aí com relação a essa seriedade. Eu estou vendo a sua imagem ficando, você tá tudo beleza aí para todo mundo, pessoal? Não, perfeito, perfeito. Acho que é mais a Tá questão bom. mesmo de internet. Bom, mas vamos lá. O Renato ele tinha falado questão de que hoje vocês trabalham, né? Vocês exercem a profissão aí de trader. Mas fala para mim agora a respeito um pouco também do Renato investidor, porque eu sei, né, que você tem a sua carteira, que você opera nela todo dia, até mesmo aí com índice, né? Mas como é que é o Renato investidor? O que que você considera na hora de investir em ativos de longo prazo e se de fato você tem ações, né, que você olha com ele, eu sei que tem, né, mas ações que você olha para longo prazo, o que que você considera para trazer aquele ativo para o seu portfólio, para a sua carteira ali de investimento? Boa, muito bom. Olha, eu tenho um perfil totalmente diferente do perfil do Bernardo, né? O pessoal aí que Uhum, me conhece já sabe que eu tenho uma posição um pouco mais conservadora, o Bernardo um pouco mais agressivo, né? Porém, a gente diversifica, né, os nossos ativos de uma maneira até meio que parecida, né? Eu tenho um pouco mais de ações em longo prazo, o Bernardo mais swing trade mesmo, né? Então, quando a gente fala de longo prazo e curto prazo, né, o Cristiano, é legal a gente deixar claro para o certo. pessoal, é que são coisas diferentes, né? Quando a gente fala, você até já falou aí, mas é bom a gente frisar, é que as pessoas, quando pensam em investir na bolsa, né, pensam simplesmente em comprar aquela ação, esperando que o valor dela suba de patamar para depois vender, né? E É isso aí é verdade. exatamente o contrário, né? Isso aí é o cara que é o trader, né? É a pessoa que está especulando, né? Um investidor, né, que pensa no longo prazo, a gente está de olho um pouquinho mais a fundo ali na empresa, tá? É claro que a gente, com a nossa estrutura de pessoa física, fica difícil a gente fazer uma avaliação da capacidade de crescimento da empresa, né, de projeções. Porém, a gente tem muitas coisas que nos auxiliam, né? Então, por exemplo, a Preciso Investimentos ela é consumidora de relatórios de casas de análise, ela é consumidora de relatórios de notícia. Então, a gente investe um pouco nisso para que a gente tenha um pouco mais de informações na hora de escolher os nossos ativos, né? Então, o que eu faço? Eu procuro primeiro, né? Eu defini uma estratégia para mim em que eu não faço muito compras em empresas grandes, tá? Então é o meu perfil. Eu prefiro escolher pequenos negócios, tá? E Small caps, no empresas que caso? estão small caps e micro caps, que estão um pouquinho abaixo Uhum, de 3 bilhões de reais de valor de sim. mercado. Então eu Dá algum busco essas exemplo para o empresas, pessoal entender para a gente aí, Renato? Desculpa te por interromper. exemplo, tá, sem problema, vamos lá, isso mesmo. Só para o pessoal entender o que é small caps, né, e micro caps, é uma empresa que ela se enquadraria nessa categoria. Uma empresa que se enquadra, por exemplo, na categoria de small cap, por exemplo, SLC Agrícola, Santos Brasil, Lopes Brasil, Core, que é uma empresa nova. Então, várias empresas que são pequenas, né?
porém, que a gente, Movida é uma empresa small cap, que a gente consegue, né, olhar para o negócio de uma forma mais empírica e ter noção do tamanho e da extensão desse negócio, né? Então, quanto menor a gente né, como investidor, eu acho que a gente consegue estar mais próximo de empresas menores também. Essa é a minha linha de raciocínio, sabe? Eu não consigo saber o que está se passando, por exemplo, dentro da gestão da Vale, né? Apesar de eu ver o negócio da Vale funcionando, eu vim de mineradora, mas para mim é um buraco negro. Eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Agora, quando eu pego uma empresa, por exemplo, como a Movida, né, que é uma empresa relativamente pequena, né, você tem acesso aos gestores, os gestores fazem lives, os gestores compartilham ali dentro do site de RI da empresa de uma forma muito mais próxima da gente, sabe? Então, quando eu falo de estratégia focada nesse tipo de empresa, é justamente por esse motivo, tá? Então, Entendi. eu não deixo de comprar empresas boas que eu acredito, né? Itaúsa, Vale, Petrobras, VEG, não deixo de comprar essas empresas, mas o meu portfólio de médio e longo prazo é focado nessas empresas menores que estão na fase de crescimento, né? Então, ou seja, empresas que têm potencial de multiplicar o capital, diferentemente de uma Vale, de uma Petrobras, que para dobrar de 270 bilhões valor de mercado de Vale, ela é um esforço muito maior. Agora você pega uma empresa de 2, 3 bilhões, ela triplica de tamanho assim, de uma hora para outra. Então, digamos que nesse caso aí o seu perfil para investir nesses ativos de small caps, né, são empresas que elas vão ter um potencial para poder dobrar, né, o seu patrimônio e com isso, no caso, a valorização do ativo, da ação, em um espaço de tempo menor. E não em empresas que são as blue chips, né, ou as large caps, que vão distribuir dividendo. Né? Então, sua estratégia no momento, só para ficar mais claro, né? Não são empresas que vão, por exemplo, pagar dividendos, empresas consolidadas, mas sim empresas focadas no crescimento. Aquela empresa que vai dobrar o patrimônio mais rapidamente. Exatamente. O meu foco, as empresas que eu escolho, é foco em crescimento, sem sombra de dúvidas. Tá? Aqui, só respondendo a pergunta da Lorena, né, que ela perguntou aqui, como faz um investidor que tem pouco tempo para poder acompanhar os ativos? Geralmente, o investidor iniciante, né, que ele tem esse perfil, que não está ali, que não tem aquele tempo dedicado, ele costuma, muitas das vezes, adquirir um fundo, né? Às vezes um fundo multimercado, ou um fundo que é gerido por um gestor ali. O que você teria a dizer em relação ao investidor que não tem um tempo para poder ficar todo dia ali olhando para o home broker, porque eu entendo, até por experiência própria, que se a pessoa está começando e de fato ela ficar todo dia bitolada no home broker, vai chegar um momento que ela vai entrar na ganância, porque ela está vendo o ativo crescer, né, e ela e fica achando tudo lindo, maravilhoso, mas pode também chegar aquele tempo de pânico em que ela vê o ativo num dia despencar, sei lá, 10%, 11%, e acabar não tendo comprado ele num preço bom, ou seja, eu comprei ele em alta e vendi em baixa. Qual que seria, o que você me diz, por exemplo, em relação disso, alinhando essa pergunta com a pergunta da Lorena? O que seria ideal para o investidor que tem pouco tempo para acompanhar a sua carteira, para acompanhar o seu portfólio? O que ele faria ali com seus ativos? Então, Lorena e Cristiano, eu enxergo assim, acho que são duas dores, né, que o investidor tem. A primeira é a de enxergar demais, né, querer ter aquele tempo para vigiar aquele ativo, né, muito sendo que talvez a estratégia dele é de longo prazo. Então, se você tem uma estratégia de longo prazo, vai estar sempre aportando na bolsa, independente do valor do ativo ali, da cotação, não tem sentido você abrir o home broker de dia a dia, né? Então, uma pessoa que aporta de longo prazo, ela abre o home broker ali no final do mês, no vencimento de opções ali, e vai dar uma olhada no que está rolando, né? É muito mais tranquilo. Para uma pessoa que já tem um perfil um pouquinho de moderado para agressivo, né? Então já está ali fazendo operações de compra e venda, especulando, né? Por incrível que pareça, não é necessário ter esse tempo todo, né? Hoje a gente tem muita facilidade no mercado, que é, por exemplo, um aplicativo, né? Que você consegue ver ali a cotação do ativo ali, talvez no horário de trânsito. Então é algo muito tranquilo. E para você fazer estudos de mercado, para fazer a compra desses ativos, você pode muito bem fazer ali num domingo à tarde, né? Até mesmo acompanhando a nossa live de domingo, que a gente faz todo domingo às 8 horas, 8h30,
a live do Preciso Análise, né? Que é gratuita, Uhum. a gente analisa papéis para todo mundo que quiser, que quiser ter um papel analisado. A gente tem Isso é pelo Instagram? esse cuidado. Essa live nossa é no YouTube, tá? O YouTube, link sim. para participar desse é um grupo fechado, um grupo aberto que a gente tem no Telegram, em que as pessoas enviam os pedidos. Então, eu quero que analise a Petrobras. A gente vai lá no domingo, analisa a Petrobras. Então, a gente recebe vários pedidos de vários papéis e a gente faz essa análise no domingo, deixando tudo preparadinho para a pessoa já iniciar ali a sua semana ali, investindo nos ativos que a gente estuda. É bem legal. Né? Então, a minha dica, resumindo a pergunta da Lorena, né, Lorena, eu acho que a primeira coisa é alinhar o seu objetivo, né, e o seu perfil. O que você está buscando? É longo prazo? Então, não faz sentido você ficar ali olhando aquele ativo oscilar dia a dia, né? Sendo que você vai segurar oscilações de longo prazo naquele ativo. Então, você vai ter vários meses e semanas subindo, depois você vai ter vários meses e semana caindo. Por que você vai ficar eufórico e feliz quando está subindo e triste e depressivo quando está caindo? Não faz sentido nenhum. Sendo que, no longo prazo, né, mais de 95% das operações que você fizer serão do campo positivo. E quando a gente fala de longo prazo, Cristiano, é legal a gente trazer até um dado técnico, né, do que é o longo prazo, né? É considerado longo prazo um ativo acima de 5 anos, que é quando a gente entende que ocorreu um ciclo completo de mercado. Tá? Então, o mercado funciona em ciclos, cada ciclo desses geralmente são 5 anos. Né? Seria, então, 5 anos ou mais, né? Longo prazo. Exatamente. E aí, fica só fechando, né, resumindo aí, né, mais uma vez a pergunta que ela fez, tem que ficar muito clara a pessoa antes de investir, eu sempre digo isso, a estratégia de investimento da pessoa, e ela sabe qual é o perfil dela, né, porque não adianta uma pessoa que tem um perfil conservador, até como você começou no início aqui da live, quando a gente chamou, informando que o seu perfil em relação ao do Bernardo é um perfil mais conservador do que o dele, que é um pouco mais agressivo, a pessoa ela entender isso, né? Não adianta ela ter um perfil conservador, uma pessoa que ela tem um certo receio, ela não está tão disposta a correr risco. Investir, por exemplo, vamos dizer, porque investimento a gente tem várias formas de investimento, né? Investir, por exemplo, uma renda variável, ou se for, tem opções em renda variável que ativos, por exemplo, né, que apresentam uma oscilação menor do que outros ativos. Inclusive, como a gente estava falando também, as small caps, elas tendem a oscilar mais, né? Como são empresas cotadas aí menos, né, que, se eu não me engano, 10 bilhões, acho que é o que é considerado small cap, ela vai oscilar mais do que, por exemplo, vamos colocar aqui uma BID4, né, Banco Inter. O Banco Inter ele tende a oscilar muito mais, por exemplo, do que o YouTube, que o Itaú. Né? Então, a pessoa ela entender... O Banco BMG, por exemplo, vai variar muito mais, oscilar muito, a volatilidade dele vai ser muito maior do que do Banco Inter, por exemplo, também. De acordo com o tamanho, né? A liquidez, né, do ativo. Legal. Ela entender qual é o perfil dela, né? Isso é muito importante que você está falando e acho que o pessoal tem que estar atento mesmo, porque quando a gente fala de... Opa, deixa eu só tirar o áudio aqui, que eu estou me escutando de novo, ficou muito ruim. Quando a gente fala de small cap, né? Eu quero focar em ações que vão se valorizar muito. São ações que têm a volatilidade maior, ou seja, então, o risco implícito... Às vezes até mais do que o próprio Ibov, né? Muito mais do que o próprio Ibov, exatamente. Então, quando o Ibov cai 2, 3, você pode ter um small cap caindo 7. A mesma coisa, a verdade é contrária, né? Então, a oscilação é muito maior. Então, se você não tem estômago para aguentar uma oscilação, ou se você não tem, talvez, ali, o seu perfil não é adequado a esse tipo de operação, busque também, né, ter uma parcela um pouco menor de small cap e uma parcela um pouco maior de blue chips, né? Eu, particularmente compartilhando aqui agora com o pessoal, eu até tenho, né, muita posição em small cap no meu portfólio, na minha carteira. E interessante que deve ter uma semana e meia, que a gente viu aí os bancos que estavam muito parados, por exemplo, os grandes bancos, né, Banco do Brasil, Santander, enfim, Itaú, Bradesco. Acho que foi a semana passada, final de semana passada, eles deram assim uma recuperada, né, uma valorizada, os papéis subiram, né, eles estavam com bastante tempo parado,
porque estava se comentando, né, uma normalizada, uma recuperação do mercado, o fim da Covid, que a gente sabe que não é tão bem assim, e enquanto em contrapartida a gente viu, né, as small caps, né, despencando. Então, na minha carteira mesmo, na posição que eu tinha de small cap, né, deu assim uma desvalorizada considerável. E eu aproveitei uma oportunidade, maior parte mesmo, né, não quer dizer que tem que ser para ninguém, a gente não está recomendando para ninguém aqui nenhum ativo, mas uma posição muito considerável que eu tinha de Banco Inter, eu acabei desfazendo ela, né, e aplicando até mesmo numa empresa de setor elétrico, né, nas empresas de setor elétrico que eu tenho uma parte da minha carteira também baseada em blue chips, em grandes empresas, boas pagadoras de dividendos, né, então eu desfiz um pouco, né, dessa minha posição do Banco Inter para poder aumentar um pouco mais, né, da minha posição, da minha carteira, do meu investimento em carteira previdenciária, né, e para também diminuir um pouco essa oscilação, né, essa oscilação que acontece aí grande quando se tem muita small cap na carteira. Exatamente. Então você está balanceando o risco da sua carteira, né? Porque quando a gente toma risco, a gente tem que levar em consideração a volatilidade da sua carteira, né? Que é o que a gente chama de drawdown, né? Que é o máximo que você consegue perder ali sequencialmente, né? Então a carteira small cap, o drawdown dela é muito mais agressivo do que uma carteira de blue chip, né? É óbvio, né? Você pega uma empresa, por exemplo, uma empresa igual a Ambev, o gráfico dela é lateral. Passa ano, entra ano, ela anda de lado, né? Ela distribui dividendos, os acionistas estão pegando aquele lucro, embolsando e pronto, está tudo bem para todo mundo, né? Não tem uma variação tão grande, né? Mas falando de banco, é engraçado, Cristiano, que eu estava montando posição em banco, né? Eu até comentei com os alunos, deve ter uns 2 meses já isso, né? Eu falei assim, galera, os bancos estão atrasados, no Preciso Análise, todas as semanas a gente falando isso, estou montando posição, estou montando posição, e montei minha posição, até fiz compras até na semana passada, né? Então sempre caía um pouquinho, eu comprava, caía um pouquinho, eu comprava, chegou a me dar 10%, voltou tudo lá para -8%, e eu montando posição, aproveitando. E engraçado que eu passei para 2 amigos meus, né? Não foi recomendação minha lá do Preciso Bosch, porque não é o foco nosso lá. E daí, um desses amigos meus, né, ouviu outras pessoas aí e falou assim, eu vou sair e vou comprar a Magazine. Aí comprou a Magazine, né, no prejuízo do banco, a Magazine despencou como ela nunca havia despencado, e o banco disparou como nunca havia disparado, né? Então a gente pega Bradesco subindo 20%. Foi um trade maravilhoso em banco que, assim, é praticamente histórico, né? Você fazer 20% em uma ação, uma blue chip desse tamanho, né? Então foi... aí eu já cheguei lá, já desmontei posição e agora eu montei a posição aonde? Na Magazine. Então, você vai migrando o negócio. Então, a ideia é essa. Mas, realmente, os bancos, né, eles estavam demorando para andar mesmo. Eu fiquei com essa posição aí uns 2 meses, tá? E vendo as outras ações subirem e, assim, desesperado. Assim, caramba, onde é que eu vou agora? Vou ter que segurar. E montando posição, aumentando a posição, até que chega a hora, né? Então, o negócio, né, a dica também que até a gente alinha aí é o quê? Que as pessoas sigam a estratégia dela, né? Se você tem uma estratégia, pensou naquilo, né? Siga aquilo, né? A mesma coisa, foi um trade que a gente fez em Oi, né? Desde 2019, outubro ou novembro de 2019, eu falei, gente, vamos comprar Oi, tá na hora, tal, a empresa pode sair essa notícia, né? Então, compra um pouquinho só, né? 2, 3% da sua carteira ali, tá ótimo, e fica com a Oi guardadinha, porque se não der a notícia lá fugiu o termo aqui agora, da recuperação judicial lá, e da venda de parte dos ativos lá para a Africana, né, Unitel, se eu não me engano, a empresa vai andar, né? E daí eu fiquei com esses ativos aí praticamente 1 ano, né, parado lá na minha carteira, e quando andou 200%. Então, ou seja, deu certa estratégia. Mas muita gente que entrou comigo lá no passado, saiu antes amargando prejuízo de 20%, 30%. Então, assim, realmente uma dica, né? Quando você tem uma estratégia, e essa estratégia seguir ela, né? De que dá certo, você tem que seguir ela e correr para o abraço. Não tem jeito, não. É verdade, verdade. Bom, Renato, então, assim, ó, não vamos estender muito para também não cansar o pessoal, né?
E também porque a gente tem o nosso canal. Tem o canal Vem Ser Rico, tem o canal que o Renato já falou, que é Preciso Análise. Repete de novo, Renato, qual que é o dia, qual que é o horário que vocês Tá, fazem essas análises aí? tá, vamos lá. Deixa eu fazer o jabá da Preciso aqui também, então, já que você Vai tocou no lá. assunto. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, a Preciso, ela tem a nossa parte de operações, onde o Bernardo e eu fazemos as nossas operações diariamente, né? E a gente compartilha essas operações, tanto de day trade, né, em uma sala ao vivo com quem quiser participar. É o produto que a gente tem que se chama Preciso Pro. Então, esse Preciso Pro é um curso completo de day trade, é uma assinatura mensal, tudo muito em conta para o pessoal, onde eles podem participar com a gente diariamente, ouvindo e a gente falando do mercado em tempo real. Então, você vai operar day trade junto conosco. Temos o Preciso Board, que é outro produto também que é pago, da Preciso, que é um grupo fechado, onde eu compartilho as minhas todo esse racional que eu falei aqui sobre ações, onde é que eu compro, qual tipo de ação que eu gosto, o que eu estou entrando, o que eu estou saindo, esses estudos a gente compartilha no Preciso Board, né? E temos o Preciso Análises, que é um grupo gratuito e aberto para quem quiser participar, tá? Que o link está na minha bio. Então é só clicar no meu nomezinho lá, se você veio do Instagram do Cristiano, é só clicar no meu nomezinho lá em cima, lhe seguir e clicar na bio. Você vai acessar o nosso grupo e lá dentro você vai participar de tudo com a gente lá, as discussões e a live todo domingo, 8h30 da noite. Fechou. Boa, ficou bom esse jabá, hein? Né? Meu Deus! Bom, de fato, eu recomendo, eu fiz o curso com o pessoal da Preciso, com o Renato, com o Bernardo, né? E o que me inspirou, o que me motivou a continuar aí no investimento e buscar mais conhecimento, né, foi aí no pontapé da onde eu fiz esse curso com eles, tá, pessoal? Então, de fato, também eu recomendo. E te interrompeu, Cristiano, e a gente como, né, assim, a gente está passando informações, passando conhecimento, né, pegando um pouco do que a gente sabe, né, e compartilhando, a gente vê pessoas como você, né, que é um ex-aluno, que começou com a gente, né, virar aí colega agora, né, praticamente da profissão, né, você ainda tem seu negócio, mas eu tenho certeza que é apaixonante o mercado financeiro. Eu Sim, acho com que certeza, claro. não tão cedo você vai migrar para isso aí, isso eu não tenho dúvidas. E a gente fica muito feliz e satisfeito, sabe, de saber que tem pessoas que começaram com a gente e está aí alçando voos legais, tem mais 2 alunos nossos também que estão nessa área de finanças, e é bem legal a gente ver isso, é bem recompensador para nós, né? De verdade, é bem gratificante, de verdade. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que tá show de bola, velho. Obrigado. Bom, gente, então esse aí é o Renato, né? Mais cedo aí teve o Bernardo na nossa live. Mais uma vez, Renato, obrigado pela participação. Como disse pro Bernardo, a gente sabe de fato que não é uma frase de efeito, muito menos de expressão. Tempo é dinheiro, né? Então, obrigado pelo seu tempo, né? A galera aí da live, obrigado por nos acompanhar, por assistir. Tô lembrando aqui. Passou uma pergunta, foi até do Ramon, ele fez uma pergunta se nesse tempo vale a pena investir no Tesouro Direto, né? Então, só respondendo ele aqui rapidinho. Bom, depende de qual que é o investimento que ele faz, né? Qual que é a estratégia pela qual ele vai estar investindo no Tesouro Direto, né? Porque hoje a gente está vendo aí na nossa economia a taxa Selic, né, e a taxa DI, que é o que remunera a renda fixa, como a menor, né, uma taxa histórica de baixa. E em contrapartida a gente vê a inflação em alta. Então, depende, né, só respondendo aí o Ramon, depende qual que é a estratégia do investimento no tesouro. Se for para um fundo de emergência, né, digo, por que não colocar um patrimônio no fundo, no tesouro, né, porque é apenas um fundo de emergência, mas você tem outras opções, né, há opções, por exemplo, conservadoras, por exemplo, um CDB, né, uma renda que é um título privado, que vai render mais do que o tesouro, né? E nós temos aí, porque o tesouro, na verdade, ele não é um investimento, ele é um programa, que dentro do tesouro você tem cinco tipos de investimento, mas tem outros investimentos conservadores, com liquidez diária, que você consegue recuperar o seu dinheiro, né, num dia ou de um dia para o outro, com uma rentabilidade um pouco maior, né? Então, só respondendo e terminando, vai depender da estratégia sua de investimento, Ramon. E, mais uma vez, Renato, Chegou obrigado. Uma perguntinha aqui, Cristiano, vamos responder essa perguntinha aqui do Arlan. Vai lá? Eu não vi.
Mas pode ir lá. Ele acabou de chegar aqui, ele perguntou por que os códigos das ações, né? Por que as ações vêm um número depois, né? 3, 4 e 11. Arlan, sim. isso aí são os tipos de ações, tá? Então, esse número identifica se a ação é ordinária, preferencial e unit, na sequência do que você falou aí, tá? Se você tiver dúvida disso aí, cara, entra no nosso Instagram, tem um e-book que nós criamos também, tá? Que explica tudo isso aí, é só você entrar lá, beleza? Verdade. Acho que é isso, né? Então, turma, a live vai ficar gravada, ô Cristiano? Não. Bom, eu tô vendo com o pessoal o que vocês acham. A gente deixa gravado, gente? Eu acho que não. Deixar, Será? não, Você acha que compensa? deixa pro pessoal aí. Não, deixa pra galera aí. Vamos pensar aqui, porque você está pedindo. Vamos analisar. Tá, se você deixar gravado, eu vou compartilhar no Instagram lá também, para quem não conseguiu assistir ao vivo. Acho que Fechou. é legal. Mas E a gente vai fazer outros, né? Se Deus quiser. Sim, não, e aqui, aproveitando aqui, né, como a gente já até conversou em off nos bastidores, a gente está montando, né, se você nos permitir, você e o Bernardo, um dia, para a gente poder fazer um vídeo, nós três, e a gente está postando aí no YouTube, né, para poder ficar aquele conhecimento lá para o pessoal armazenado, para sempre que quiser assistir, poder ir lá e recorrer ao conhecimento. Sim, ótimo. E a galera que está assistindo aí já manda sugestão do direct aí pro Cristiano, manda para mim. Isso. O que vocês querem que a gente fala no vídeo? A gente faz isso, sem problema. Vai ser um prazer. Exatamente. Então tá. Fih, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Deus abençoe. Agradeço o convite e a gente se vê por aí, se vê no book, né? Tamo junto. Então tá. Beleza, um abraço, boa noite para todo mundo e ótimo final de semana aí, gente. Abraço, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Tchau. Galera, então esse aí é o Renato, né, gente? O Renato da Preciso, né, que eu quero despedir de vocês também. Obrigado, né, por participarem, estarem conosco aqui.